Você já percebeu que dentro do silêncio da sua alma existe uma ferida que insiste em pulsar, mesmo quando o mundo segue indiferente? Carl Jung nos lembra que a psique humana não se curva a atalhos, não se rende à pressa. Ela exige coragem, paciência e uma visão clara do abismo que carregamos dentro. A maioria ignora que a cura profunda é um caminho tortuoso, muitas vezes feio, cheio de confrontos internos que o ego recusa enxergar. Mas é nesse confronto que a verdade se revela. Hoje você será convidado a caminhar por esse território esquecido, onde poucos ousam olhar e onde o real acontece. No final, haverá algo raríssimo, uma técnica de ativação que pode acender o processo de transformação em você. Mas, por enquanto, permaneça atento às camadas invisíveis da sua própria psique. Você já sentiu que certas dores que carrega não têm explicação racional? Que há algo dentro de você clamando por reconhecimento, mesmo quando o mundo diz para ignorar? Jung chamava isso de sombra, o lado de nós mesmos que permanece reprimido, oculto, e que insiste em aparecer através de sonhos, projeções e padrões repetitivos. É ali, nesse território marginal da consciência, que se esconde a oportunidade de uma cura autêntica. Muitos atravessam a vida sem perceber que esse processo de individuação, essa jornada de integração da sombra, é o que torna a existência profunda e significativa. Pergunte a si mesmo: você já percebeu como certas experiências parecem refletir partes esquecidas da sua alma? A multidão busca respostas rápidas, soluções superficiais, ilusões de perfeição. Mas Jung nos ensina que a verdadeira cura não é bonita, não se encaixa nos moldes de sociedade ou nos ideais de sucesso. O que parece caos, sofrimento e fragmentação é, na verdade, o processo alquímico de transmutação da psique. Isso não é apenas um sofrimento passageiro, é o encontro com o seu eu autêntico, com a energia crua que sustenta sua consciência. Muitos ignoram isso porque o ego teme a vulnerabilidade e poucos reconhecem que atravessar a sombra é um ato de coragem silenciosa, de amor profundo por si mesmo. Feche os olhos por um instante e perceba as tensões que residem em seu corpo. Sinta cada resistência, cada nó emocional que insiste em permanecer. Jung nos convida a olhar para esses pontos de dor não como inimigos, mas como guardiões do autoconhecimento profundo. Pergunte a si mesmo: que história minha sombra tenta me contar? Que aspectos de mim ainda estão negados, reprimidos ou deslocados? Ao visualizar isso, você começa a sentir a energia do seu próprio inconsciente, que pulsa, inquieta, pronta para revelar insights transformadores sobre quem você realmente é. As tradições antigas sempre souberam disso. Nos Vedas, na Gnose, nos textos apócrifos, encontramos a compreensão de que a cura é uma viagem interior cheia de paradoxos e revelações. A alquimia da alma, presente em Jung e nos mestres ancestrais, descreve esse processo de dissolução e recomposição como um trabalho invisível, silencioso, que transforma o chumbo da dor em ouro da consciência. Ao observar a própria sombra, você participa de uma tradição milenar, um rito de passagem que poucos ousam trilhar, mas que abre portas para experiências de individuação profundas e duradouras. A ciência moderna começa a tocar essas verdades ancestrais. Estudos recentes em neurociência e psicologia arquetípica indicam que confrontar e integrar partes reprimidas da psique ativa regiões cerebrais associadas à empatia, autoconsciência e resiliência emocional. Laboratórios hoje observam que experiências de exploração da sombra, meditação profunda e reflexão consciente promovem mudanças significativas na estrutura neural, revelando que o que Jung ensinou há mais de um século encontra eco no que hoje chamamos de plasticidade cerebral.
Quem pratica relata mudanças profundas na percepção de si mesmo e na maneira como se relaciona com o mundo. Mesmo assim, o caminho não precisa ser solitário. Você pode começar a aplicar hoje pequenas práticas de presença. Observe seus sonhos, registre emoções não resolvidas, dialogue com sua sombra através da escrita ou da meditação. Faça isso com intenção, com consciência do corpo, da mente e da energia que habita cada gesto. Cada ação presente se torna um micro-ritual de transmutação, uma forma de tocar o invisível, de reconhecer que a dor que você sente tem um propósito oculto, de lapidar a psique e alinhar-se com o fluxo mais profundo da vida. E, ainda assim, tudo isso é apenas a superfície. O que está por trás desse processo de cura é um mistério maior, uma realidade que desafia o tempo, espaço e conceitos comuns. Existe um ponto de integração que vai além da sombra e da luz percebida, uma energia que Jung chamou de self. A totalidade que emerge quando a individuação se torna consciente. Ao começar a acessar essa dimensão, você percebe que a vida nunca mais será interpretada da mesma forma. Cada desafio, cada dor, cada sincronicidade carrega mensagens que só podem ser decodificadas pela consciência desperta. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você já percebeu. Jung nos convida a entrar nesse território não como um espectador, mas como um alquimista interno, trabalhando com elementos invisíveis que moldam a experiência de vida. Ao integrar cada sombra, cada traço reprimido, você ativa padrões de percepção que liberam novas possibilidades, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Cada passo consciente nesse caminho é uma inscrição na psique, uma alquimia que transforma experiências ordinárias em momentos de autoconhecimento profundo. Mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Há camadas ocultas na psique que permanecem fora do alcance da percepção superficial. Dimensões onde arquétipos antigos operam silenciosamente, guiando escolhas, coincidências e descobertas pessoais. Jung chamava isso de inconsciente coletivo, e nele residem padrões herdados da humanidade, que, quando acessados com consciência, podem se tornar aliados poderosos na jornada de individuação. Ao começar a perceber esses padrões, você sente que cada evento, cada emoção, cada obstáculo é, na verdade, um espelho de si mesmo, um chamado à integração. Prepare-se para o que está por vir, pois cada percepção desperta abre portais invisíveis na consciência. A sombra, antes temida, se torna guia e professora. As experiências dolorosas deixam de ser castigos e se transformam em catalisadores de evolução interior. Você começa a perceber que a cura não é linear, não é bonita, mas é real e profundamente necessária. Cada instante de reflexão, cada reconhecimento de um padrão inconsciente, cada diálogo interno com a sombra, te aproxima de uma experiência de individuação genuína, de um alinhamento com a totalidade do ser. E mesmo assim, ainda existe um campo não explorado, um espaço onde o autoconhecimento profundo se encontra com a energia vital que sustenta a existência. Jung nos mostra que a individuação é um processo contínuo, uma dança entre consciência e sombra, entre luz e trevas internas. A cada passo, novas dimensões da psique se revelam, oferecendo oportunidades para transformação e crescimento que ultrapassam o entendimento racional. Ao se permitir entrar nesse campo, você começa a sentir uma ressonância interna, uma sintonia com algo maior que transcende o ego e a lógica cotidiana. Cada jornada de cura revela camadas que você nunca imaginou existir. A sombra, com todas as suas facetas, se apresenta como um espelho da alma, refletindo desejos, medos e potenciais não reconhecidos.
Jung nos ensina que ao acolher essa sombra com amor e consciência, ela se transforma em uma força de integração e clareza, capaz de orientar decisões, relacionamentos e a própria percepção da realidade. Quem pratica relata vivências de transformação profunda. Uma sensação de plenitude que não depende do externo, mas da reconciliação interna de todas as partes do ser. E mesmo agora, ao ler essas palavras, algo dentro de você se move, desperta e observa. É a consciência que começa a perceber os padrões invisíveis, os condicionamentos coletivos que moldaram suas escolhas, os medos que orientaram suas decisões. Ao reconhecer esses elementos, você não está apenas refletindo, está iniciando um processo de transmutação interior, uma alquimia pessoal que transforma experiências ordinárias em catalisadores de autoconhecimento. Cada insight se torna uma ferramenta para navegar com mais clareza, presença e autenticidade na vida cotidiana. A sombra junguiana não é um obstáculo a ser eliminado, mas um território sagrado a ser explorado. Cada aspecto reprimido, cada emoção negada, cada projeção não reconhecida carrega informações valiosas sobre a sua psique. Jung nos mostra que ao integrar essas partes, você acessa uma dimensão de si mesmo que é simultaneamente pessoal e coletiva, uma ponte entre o eu individual e o inconsciente coletivo. Essa integração é o que confere profundidade, significado e autenticidade à jornada de cura, e é nesse espaço que a verdadeira individuação começa a florescer. A cada passo nesse processo, você percebe que nada é desperdiçado. As dores, as dúvidas, os medos e os bloqueios não são falhas, mas instrumentos de lapidação. Jung dizia que a individuação é o caminho para a totalidade. E cada confronto com a sombra, cada reflexão consciente, cada diálogo interno contribui para essa realização. Ao permitir-se atravessar essas camadas da psique, você começa a experimentar uma sensação de completude, uma ressonância interna que conecta mente, corpo e espírito, alinhando-os com a energia vital da vida. Mesmo as experiências mais dolorosas carregam potencial de iluminação. Cada conflito interno, cada sensação de inadequação, cada episódio de medo ou vergonha, quando observado com consciência e intenção, revela lições profundas sobre identidade, propósito e autenticidade. Jung nos mostra que ao transformar o sofrimento em ferramenta de autoconhecimento, a psique se reorganiza, criando espaço para criatividade, intuição e sabedoria interior. Quem pratica relata uma sensação de expansão e clareza, como se o mundo interno se tornasse mais vasto, mais rico e mais conectado à essência. A transformação interior é contínua e multifacetada. Ao observar sua sombra, reconhecer padrões inconscientes e integrar experiências reprimidas, você ativa processos de autocompreensão e reconciliação interna. Jung enfatiza que essa jornada não tem atalhos, nem soluções rápidas. É um trabalho de dedicação, coragem e amor próprio. Cada passo consciente fortalece a capacidade de perceber sincronicidades, compreender arquétipos e acessar camadas profundas do inconsciente, permitindo uma vida mais harmoniosa e alinhada com o self, a totalidade da psique. A cada reflexão e cada prática de presença, você se aproxima de uma experiência de cura que transcende o entendimento superficial. Jung nos lembra que a individuação é um processo contínuo, que envolve coragem para confrontar a sombra, paciência para compreender os padrões invisíveis e abertura para acolher toda a amplitude da experiência humana. Quem pratica relata mudanças significativas na percepção de si mesmo, na qualidade de relacionamentos e na capacidade de navegar com consciência pelas dinâmicas da vida. E mesmo enquanto explora essas camadas profundas, há sempre algo mais, algo além da percepção imediata que aguarda ser descoberto. Jung nos ensina que a psique é infinita, cheia de mistérios e potencialidades
que só podem ser acessadas através de atenção consciente, reflexão profunda e diálogo interno com as forças que habitam a alma. Cada passo no caminho da individuação revela novas facetas da sombra, da luz e do self, abrindo portas para experiências de autoconhecimento e transcendência que continuam a se expandir sem fim. Prepare-se para perceber que cada dor e cada desafio carregam uma assinatura energética única, uma oportunidade para ressignificar, integrar e transformar. A sombra, antes temida, se torna companheira, guia e professora. Cada emoção, cada padrão inconsciente, cada projeção agora revela insights poderosos sobre sua própria existência. Jung nos lembra que a individuação não é um destino final, mas um movimento contínuo, um fluxo constante de descoberta, integração e expansão da consciência. A cada instante, novas portas se abrem para explorar o que ainda está escondido, aguardando reconhecimento. A sombra, muitas vezes percebida como um abismo de trevas, na verdade, é um tecido vivo da psique, carregando memórias ancestrais, padrões herdados e desejos reprimidos que o consciente insiste em ignorar. Jung nos ensinou que, ao confrontar essas camadas esquecidas, iniciamos um diálogo silencioso com partes de nós mesmos que sempre estiveram presentes, mas não foram vistas. É nesse espaço que a psique começa a se reorganizar, transformando o caos interno em mapas de autocompreensão, permitindo-nos reconhecer não apenas nossas falhas, mas também a riqueza escondida em cada fragmento de experiência. A dor que sentimos ao enfrentar a própria sombra não é sinal de fracasso, é indicador de profundidade. Cada emoção intensa, cada lembrança dolorosa, cada conflito interno é uma porta que leva à compreensão de quem realmente somos. Jung chamava isso de individuação, a jornada de integrar os opostos internos. Ao atravessar essa ponte, percebemos que não existe luz sem sombra, nem autoconsciência sem confronto. Cada momento de desconforto se torna um convite à coragem, um chamado para reconhecer a própria totalidade com honestidade e compaixão. Muitas vezes, tentamos fugir das partes mais obscuras de nós mesmos através de distrações, justificativas ou racionalizações. Mas o inconsciente não se cala. Ele se manifesta nos sonhos, nas sincronicidades e nas emoções repetitivas que nos perseguem. Jung descreveu que esses sinais são mensageiros da psique, tentando nos guiar para o equilíbrio. Quando começamos a ouvir, a interpretar e a dialogar com essas manifestações, abrimos espaço para a verdadeira integração, onde cada sombra deixa de ser um inimigo e se torna um professor silencioso que revela caminhos de crescimento. O processo de cura é, portanto, um ato de coragem contínua. Não há atalhos nem garantias externas. A transformação nasce da atenção profunda, da reflexão constante e da disposição para sentir plenamente. Jung nos lembra que, ao aceitar a própria complexidade, permitimos que o self, essa totalidade interna, se manifeste. Cada passo consciente, cada insight, cada aceitação do que é negado, constrói pontes invisíveis entre a dor e a sabedoria, criando uma psique mais resiliente, alinhada e integrada. Ao longo da jornada, percebemos que não somos apenas indivíduos isolados, mas portadores de uma herança psíquica coletiva. O inconsciente coletivo contém arquétipos que moldam nossas experiências, medos e desejos. Jung identificou que reconhecer e interagir conscientemente com esses arquétipos permite acessar uma inteligência profunda que transcende o ego. Cada padrão que se repete, cada emoção que ressurge, cada sonho que parece carregar significados ocultos, são sinais de que a psique trabalha incessantemente para nos guiar em direção à plenitude. Muitos tentam compreender sua sombra apenas racionalmente, esquecendo que ela se comunica em símbolos, imagens e sentimentos.
Jung enfatizou que o trabalho interno exige sensibilidade, imaginação e atenção às nuances invisíveis da psique. Ao observar sonhos, meditar sobre experiências emocionais ou refletir sobre situações que repetem padrões, começamos a decodificar mensagens profundas que carregam instruções sutis para nosso crescimento. Esse diálogo com a sombra transforma a dor em informação, o medo em aprendizado e a resistência em autocompreensão. A individuação não é apenas integração de traços reprimidos, mas também reconhecimento do potencial adormecido. Cada sombra contém talentos, criatividade e intuições que, quando libertados, ampliam a capacidade de viver de forma autêntica. Jung apontou que a psique humana é estruturada de forma a proteger tanto o ego quanto o self. Ao reconhecer e acolher cada fragmento reprimido, ativamos fontes de energia interna que estavam bloqueadas. A transformação acontece não apenas pela compreensão intelectual, mas pela experiência viva, sentida e incorporada. O encontro com a sombra frequentemente desperta sentimentos de vulnerabilidade profunda, insegurança e desamparo. No entanto, esses estados são catalisadores de consciência. Jung dizia que atravessar esses momentos com presença permite que a psique se reintegre, que antigos padrões se dissolvam e que a autenticidade emerja. Cada episódio de desconforto é uma oportunidade de perceber limites autoimpostos, crenças herdadas e condicionamentos invisíveis, abrindo espaço para uma forma mais livre e plena de ser. Enquanto avançamos, percebemos que a cura é cíclica, não linear. Jung enfatizou que o movimento entre luz e sombra, consciência e inconsciente, é um fluxo que nunca se esgota. Há dias de avanço, momentos de retrocesso e períodos de introspecção profunda. Cada fase traz aprendizados diferentes. O reconhecimento da sombra, a integração de padrões, a ampliação da percepção e a conexão com o self. Compreender esse ritmo é fundamental para não julgar-se ou se frustrar, mas para valorizar cada passo como parte de uma dança interna sagrada. A sombra também revela verdades sobre nossas relações com os outros. Projetamos partes negadas em pessoas próximas, criando padrões de conflito, idealização ou rejeição. Jung apontou que reconhecer essas projeções é essencial para o autoconhecimento e a cura emocional. Ao assumir responsabilidade por nossas sombras projetadas, desenvolvemos empatia, clareza e discernimento nas relações. O processo de individuação, portanto, não é apenas interno. Reverbera no modo como nos conectamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A consciência da sombra transforma o tempo e a memória. Jung explicou que experiências passadas, muitas vezes consideradas traumáticas, contêm mensagens ocultas que só se revelam à medida que nos aprofundamos na psique. Ao revisitar memórias com presença, sem julgamento e com intenção de integração, permitimos que a psique reescreva narrativas internas, liberando traumas e reconstruindo percepções de nós mesmos. Esse trabalho transforma o passado em uma fonte de sabedoria, em vez de um fardo que limita o presente. A integração da sombra também se manifesta no corpo. Emoções reprimidas e traumas não processados frequentemente se cristalizam em tensões físicas e padrões comportamentais. Jung entendia que a psique e o corpo estão intimamente conectados. Trabalhar com símbolos, sonhos e imaginação ativa libera energia aprisionada e reequilibra a vitalidade. Ao sentir plenamente essas manifestações físicas, sem resistência, você começa a dissolver bloqueios e a reconectar-se com a fluidez natural da vida. Muitos têm medo de enfrentar sua sombra, pois implica confrontar aspectos de si mesmo que parecem inaceitáveis. Mas Jung nos lembra que essas partes contêm fragmentos essenciais do self. Cada traço reprimido, cada emoção negada, cada impulso rejeitado é, na essência, um convite à integração e à liberdade interior.
Ao acolher essas partes com compaixão, descobrimos que elas não apenas coexistem conosco, mas são indispensáveis para a completude da psique e a autenticidade da experiência humana. O processo de cura exige disciplina interna, mas também sensibilidade. Jung falava sobre o diálogo contínuo com a sombra como prática diária. Refletir sobre comportamentos, observar sonhos, escrever sobre emoções, meditar sobre padrões repetitivos. Pequenos atos de atenção consciente se acumulam, criando um terreno fértil para a transformação. A psique começa a reorganizar-se, permitindo que escolhas, reações e percepções surjam de um espaço mais amplo de consciência, menos dominado pelo automatismo do ego. Ao explorar a sombra, somos convidados a questionar nossa relação com a moral, o certo e o errado. Jung enfatizou que a psique não se desenvolve em dicotomias rígidas. Ela floresce na reconciliação de opostos. Aceitar que partes de nós desafiam padrões externos ou internos nos liberta do julgamento, permitindo agir com maior autenticidade. O processo de individuação é, portanto, não apenas psicológico, mas também ético e existencial, um caminho que une consciência, integridade e compaixão. A jornada revela que a cura não é um estado a ser alcançado, mas um processo em constante movimento. Jung descrevia a individuação como um fluxo que atravessa toda a vida, incorporando experiências, integrando sombras e expandindo consciência. Cada desafio, cada resistência interna, cada revelação do inconsciente é uma oportunidade de evolução. A psique não se limita a curar feridas superficiais. Ela transforma profundamente a maneira como percebemos, sentimos e nos relacionamos com a própria existência. Enquanto avançamos, percebemos que a sombra tem ritmo próprio. Jung destacava que certas partes reprimidas emergem em ondas, revelando-se quando estamos prontos para observá-las. Esse movimento cíclico permite que a integração seja gradual, respeitando os tempos da psique e a capacidade do indivíduo de absorver transformações profundas. Reconhecer e seguir esse ritmo é essencial para evitar resistência e frustração, cultivando paciência e autocompaixão ao longo da jornada. A sombra também ilumina talentos e potenciais esquecidos. Jung nos lembra que os aspectos reprimidos não são apenas trevas. Eles contêm criatividade, coragem e energia vital. Ao acolher e explorar essas partes, abrimos portas para inovações internas, novos modos de pensar, sentir e agir. Cada integração revela habilidades e insights que antes estavam ocultos, mostrando que a cura é simultaneamente libertação e descoberta de capacidades ocultas dentro de nós. A consciência do inconsciente coletivo reforça a percepção de que não estamos isolados. Jung indicava que os arquétipos que emergem da sombra refletem padrões universais da humanidade. Ao reconhecer essa conexão, sentimos que nossa jornada pessoal está inserida em um tecido maior de experiências humanas, ancestrais e coletivas. Esse entendimento amplia a perspectiva, permitindo-nos perceber dores e desafios individuais como parte de um processo mais amplo de evolução e aprendizado. Cada passo na integração da sombra transforma o modo como vivenciamos sincronicidades. Jung enfatizava que os eventos coincidentes não são meras casualidades, são sinais do inconsciente nos guiando. Ao prestar atenção às manifestações sutis do mundo exterior, começamos a decodificar mensagens internas, alinhando experiências externas e internas. Isso cria uma dança contínua entre percepção consciente e inconsciente, revelando que cada coincidência carrega significado profundo e potencial transformador. Ao acolher a sombra, desenvolvemos uma forma refinada de intuição. Jung apontava que a integração permite perceber nuances invisíveis, padrões emocionais e arquétipos emergentes. Essa intuição não é mística no sentido fantasioso. É uma percepção ampliada da realidade, uma capacidade de ler a psique própria e alheia com clareza.
Quem pratica relata que decisões cotidianas se tornam mais conscientes, relacionamentos mais autênticos e desafios internos mais manejáveis. O trabalho com a sombra também altera a relação com o tempo e a expectativa. Jung indicava que o ritmo da cura interna não se submete a cronogramas externos. Ao abandonar pressões e comparações, a psique encontra seu fluxo natural, revelando insights e integrações quando estamos prontos para recebê-los. Essa paciência consciente permite que a transformação aconteça sem resistência, como água que lentamente desgasta a pedra, esculpindo formas inesperadas de percepção e sabedoria. Cada diálogo interno com a sombra fortalece a percepção de si mesmo como um ser complexo e interconectado. Jung ensinava que a individuação é a realização da totalidade, onde opostos internos coexistem e se harmonizam. Ao integrar medo, raiva, vergonha e desejos reprimidos, percebemos que essas emoções são ferramentas, não obstáculos. Elas revelam caminhos de autocompreensão, estimulam criatividade e expandem a capacidade de viver de forma autêntica e consciente. A sombra, ao ser reconhecida, transforma padrões de repetição que antes dominavam a vida. Jung descreveu que grande parte do sofrimento humano deriva de ciclos inconscientes de repetição. Ao trazer esses padrões à luz, a psique aprende a navegar com consciência, interrompendo automatismos e criando novas respostas à vida. Cada repetição quebrada é uma vitória silenciosa, um passo na direção de liberdade interior e alinhamento com o self. A individuação permite perceber que a cura é um processo coletivo tanto quanto pessoal. Jung indicava que nossas sombras individuais ecoam no inconsciente coletivo, influenciando e sendo influenciadas por experiências humanas mais amplas. Reconhecer essa interconexão não apenas enriquece a compreensão de si mesmo, mas também amplia a empatia, responsabilidade e consciência social, mostrando que a transformação interior reverbera no mundo ao redor, mesmo de maneira invisível. A observação da sombra cria um estado de vigilância interna, uma consciência que identifica automaticamente padrões emergentes, projeções e resistências. Jung nos ensina que essa atenção é o que sustenta a individuação. Cada insight obtido, cada emoção sentida com presença, cada reflexão interna contribui para a reorganização da psique, permitindo que a vida se torne uma expressão mais autêntica da totalidade interna, em vez de um reflexo de condicionamentos inconscientes. A sombra revela paradoxos essenciais. Quanto mais confrontamos o que negamos, mais descobrimos talentos e energias ocultas. Quanto mais sentimos dor, mais adquirimos capacidade de compaixão. Quanto mais enfrentamos medo, mais nos aproximamos da liberdade interior. Jung destacava que o processo de cura é, portanto, simultaneamente doloroso e libertador, complexo e simples. Um exercício de coragem e presença que transforma a vida de forma silenciosa, mas profunda, em cada instante vivido. A sombra também atua como guia simbólico nas experiências oníricas. Jung enfatizava que os sonhos não são apenas narrativas aleatórias, mas mapas da psique que refletem conflitos, desejos e potenciais ocultos. Ao aprender a dialogar com os símbolos que emergem nos sonhos, percebemos padrões de comportamento, medos reprimidos e oportunidades de crescimento que passam despercebidos na consciência cotidiana. Cada sonho decodificado é um portal de autoconhecimento e expansão interior. A sombra se manifesta não apenas nas emoções reprimidas, mas nas escolhas aparentemente triviais do dia a dia. Jung observava que pequenos atos repetitivos muitas vezes carregam ecos de padrões inconscientes, decisões automáticas moldadas por experiências passadas ou pela herança coletiva. Ao perceber esses movimentos internos, mesmo nas ações mais simples, começamos a enxergar como a psique organiza-se silenciosamente e como cada gesto contém uma oportunidade de autoexploração.
A vida cotidiana, então, torna-se um laboratório da alma, onde cada momento pode revelar aspectos ocultos que necessitam ser integrados para a evolução interior. O silêncio é um instrumento essencial nesse processo. Jung destacava que a psique fala com mais clareza quando não é perturbada por ruídos externos ou diálogos internos incessantes. Ao permitir-se momentos de quietude, seja na contemplação, na caminhada ou na meditação, emerge uma sensibilidade sutil, capaz de revelar camadas que antes estavam ocultas. Esse espaço silencioso permite que a sombra se apresente sem máscaras, mostrando não apenas feridas, mas também potencialidades que podem ser cultivadas e transformadas em forças conscientes. A sombra também se revela nas projeções, nas relações interpessoais e na percepção do outro. Jung indicava que aquilo que mais irrita ou atrai em alguém frequentemente reflete partes da própria psique não reconhecidas. Observar essas reações com atenção consciente transforma a interação social em um espelho vivo do mundo interior, permitindo reconhecer padrões inconscientes e integrá-los de forma gradual. Cada relação se torna, então, um portal de autodescoberta, onde emoções intensas e conflitos não resolvidos podem ser usados como catalisadores de crescimento. O corpo físico atua como um arquivo silencioso da psique. Traumas, tensões e bloqueios emocionais se cristalizam em padrões corporais que carregam memórias inconscientes. Jung entendia que a integração da sombra não ocorre apenas no plano mental, mas através do corpo, da respiração e das sensações físicas. Ao explorar as respostas corporais, perceber tensões e permitir o movimento consciente, desbloqueamos energias reprimidas, transformando dores em aprendizado e fragmentos esquecidos em recursos ativos da consciência. O inconsciente coletivo é um campo vasto e muitas vezes invisível que conecta cada indivíduo à humanidade inteira. Jung descrevia esse espaço como a matriz de arquétipos que molda padrões de pensamento, comportamento e emoção. Ao reconhecer que nossa sombra individual se conecta com forças coletivas, percebemos que nossas transformações internas reverberam além do eu, afetando a percepção de grupos, culturas e até gerações futuras. Cada integração consciente se torna, assim, um ato de alinhamento com um fluxo universal de consciência. A imaginação ativa é uma ferramenta poderosa para o diálogo com a sombra. Jung recomendava usar imagens, sonhos e cenários simbólicos para interagir diretamente com os aspectos reprimidos da psique. Ao permitir que figuras e símbolos emergam livremente, iniciamos um intercâmbio entre consciente e inconsciente, criando oportunidades de insight e autotransformação. Esse processo não depende de análise lógica ou intelectual. Exige entrega, sensibilidade e capacidade de escuta interna, abrindo caminhos para a reconciliação de conflitos internos e o despertar de potenciais latentes. O medo é um companheiro inevitável na jornada de cura. Jung enfatizava que enfrentar a sombra implica confrontar incertezas, inseguranças e vulnerabilidades profundas. No entanto, é justamente nesse encontro com o desconhecido que a psique se fortalece. Cada momento de coragem interna, cada enfrentamento de medos reprimidos permite que a consciência se expanda, tornando a vida mais rica, autêntica e conectada com o self. A sombra, assim, deixa de ser um fardo e passa a ser um guia silencioso, orientando-nos na direção da totalidade. Os sonhos lúcidos e simbólicos carregam mensagens essenciais para o processo de individuação. Jung explicava que os sonhos oferecem uma linguagem própria do inconsciente, revelando padrões, conflitos e oportunidades que a mente consciente não consegue acessar diretamente. Ao registrar, refletir e dialogar com os símbolos oníricos, começamos a entender melhor nossas sombras e as forças internas que as sustentam. Cada interpretação é uma ponte entre o visível e o invisível, entre a vida cotidiana e os arquétipos que moldam nossa experiência.
A introspecção não é apenas observar, mas vivenciar profundamente cada camada da psique. Jung indicava que a consciência precisa de atenção dedicada para perceber nuances sutis, emoções reprimidas e pensamentos automatizados. Ao cultivar essa prática de presença, percebemos que cada desafio interno é, na verdade, uma oportunidade de integração, onde dor e insight coexistem. A sombra se torna um mapa detalhado, oferecendo direções sutis para o crescimento pessoal e espiritual. A psique possui ritmos próprios que Jung chamava de processos de individuação. Nem sempre os movimentos de integração acontecem de forma linear. Há avanços, retrocessos, momentos de estagnação e explosões de insight. Reconhecer e respeitar esses ritmos internos é fundamental para não se frustrar ou forçar mudanças prematuras. Cada fase revela novas camadas da sombra e oferece oportunidades diferentes para aprendizado, mostrando que a transformação profunda é um processo contínuo, orgânico e sagrado. O encontro com a sombra desperta sensibilidade ética. Jung observava que, ao integrar aspectos reprimidos, passamos a agir de forma mais consciente e responsável. As escolhas deixam de ser reativas e passam a ser orientadas por um alinhamento interno com o self, refletindo uma autenticidade que transcende padrões herdados. Esse despertar ético não se limita a comportamentos externos, mas transforma a percepção interna, aumentando a clareza, a compaixão e a integridade. A sombra guarda memórias ancestrais, fragmentos de experiências coletivas que se manifestam como padrões emocionais e comportamentais. Jung destacava que reconhecer essas camadas permite compreender traços herdados, superar bloqueios e acessar potenciais antes invisíveis. Ao trabalhar com essas memórias, a psique realiza um movimento de transmutação, onde elementos reprimidos se tornam ferramentas de insight, coragem e criatividade, abrindo espaço para novas possibilidades de vida consciente. A criatividade emerge como efeito natural da integração da sombra. Jung indicava que aspectos reprimidos carregam energia psíquica não utilizada, que, quando liberada, se transforma em expressão artística, pensamento inovador e soluções inesperadas para desafios internos e externos. A sombra, então, não é apenas fonte de dor, mas de potencial criativo que amplia a experiência humana e conecta o indivíduo com níveis mais profundos de consciência. A percepção de sincronicidades se intensifica à medida que a sombra é integrada. Jung demonstrava que eventos coincidentes frequentemente carregam significado simbólico, atuando como sinais do inconsciente para guiar decisões e percepções. Ao cultivar atenção e interpretação consciente desses sinais, começamos a perceber padrões invisíveis, alinhamentos sutis e oportunidades que de outra forma passariam despercebidos, fortalecendo a capacidade de navegar pela vida com intuição e clareza. A sombra influencia a percepção de tempo e memória. Jung mostrava que memórias reprimidas não desaparecem. Elas se manifestam em padrões repetitivos e emoções latentes. Ao revisitar experiências passadas com consciência e reflexão, é possível ressignificar essas memórias, transformando experiências dolorosas em aprendizado profundo. Cada reconstrução da narrativa interna contribui para a reorganização da psique, fortalecendo a conexão com o self e a capacidade de viver no presente com plenitude. O confronto com a sombra revela a complexidade da identidade. Jung enfatizava que não somos apenas o que mostramos ao mundo. Somos múltiplas camadas de experiências, memórias e potencialidades. Reconhecer essas camadas sem julgamento permite uma relação mais autêntica consigo mesmo, abrindo espaço para ações mais conscientes e escolhas alinhadas com a totalidade da psique. A identidade se torna um mosaico dinâmico, em constante movimento e expansão. A integração da sombra transforma a percepção de vulnerabilidade.
Jung apontava que aceitar os aspectos reprimidos não nos torna fracos, mas fortalece a resiliência emocional e espiritual. Cada momento de exposição interna, cada enfrentamento de emoções difíceis cria um solo fértil para autoconfiança, autocompaixão e coragem, permitindo que a psique opere de forma mais harmoniosa e alinhada com o fluxo vital. A sombra age como catalisador para a transcendência da rotina mental. Jung demonstrava que a psique reprimida busca expressão e, quando ignorada, cria padrões repetitivos de comportamento e sofrimento. Ao reconhecer e integrar essas forças, rompemos ciclos de repetição, abrindo espaço para novas formas de percepção, pensamento e ação, transformando a vida cotidiana em um campo de crescimento e autodescoberta. O trabalho interno revela a interdependência entre sombra e luz. Jung ensinava que a totalidade só é alcançada quando os opostos se encontram e se equilibram. Ao aceitar a escuridão interna, reconhecemos a luminosidade latente, criando harmonia psíquica. Cada confronto com aspectos não reconhecidos da sombra ativa uma energia que ilumina o caminho da individuação, tornando a vida mais rica, intensa e significativa. A sombra influencia padrões de relacionamentos. Jung indicava que o que não é integrado se projeta, criando conflitos ou idealizações. Ao trabalhar com a sombra, desenvolvemos clareza emocional e capacidade de discernimento, permitindo relações mais autênticas, empáticas e conscientes. A cura interna reverbera na interação com os outros, mostrando que a transformação pessoal tem impacto tangível no mundo social e emocional. A consciência da sombra amplia a percepção do mundo simbólico. Jung mostrava que arquétipos emergem não apenas em sonhos, mas em mitos, histórias e experiências coletivas. Ao reconhecer padrões simbólicos, a psique conecta o indivíduo a dimensões profundas da existência, onde eventos, imagens e emoções se tornam mapas de autoconhecimento e integração. Essa percepção transforma a realidade cotidiana em um espaço sagrado de aprendizado e evolução contínua. A sombra atua como mediadora entre memória, emoção e ação. Jung apontava que experiências não integradas criam impulsos automáticos que guiam o comportamento. Ao observar essas forças com atenção consciente, cada emoção reprimida se torna oportunidade de aprendizado. Cada memória dolorosa se transforma em insight, e cada reação automática pode ser transformada em escolha consciente. A psique reorganiza-se, permitindo uma vida mais alinhada com os próprios valores e com o self. A sombra fortalece a capacidade de presença. Jung enfatizava que reconhecer partes ocultas da psique cria uma consciência mais profunda do momento presente. Ao viver com atenção às próprias emoções, pensamentos e padrões internos, desenvolvemos sensibilidade, discernimento e clareza. Essa presença ativa transforma cada interação, cada experiência e cada desafio em oportunidade de autotransformação e expansão da consciência. O diálogo constante com a sombra cria uma sensação de plenitude. Jung destacava que a individuação é o processo de integrar partes fragmentadas da psique, conectando memória, emoção, instinto e intuição. Cada passo consciente fortalece a percepção de totalidade, permitindo que a vida seja vivida com mais autenticidade, profundidade e alinhamento. A sombra deixa de ser ameaça para se tornar fonte de sabedoria, força e integração, revelando camadas de si mesmo que antes eram invisíveis. A sombra revela que o sofrimento não é falha, mas catalisador de crescimento. Jung observava que cada conflito interno, cada resistência e cada emoção reprimida contém potencial transformador. Ao reconhecer e acolher esses aspectos, a psique aprende, evolui e se reorganiza, criando espaço para insights profundos, criatividade e autenticidade. A cura se manifesta não como eliminação de dor,
mas como integração consciente do que foi negado ou escondido, permitindo que a vida se torne expressão plena da totalidade interna. A sombra também se revela através das histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Jung nos ensinava que essas narrativas internas frequentemente carregam omissões, distorções e exageros que protegem o ego, mas bloqueiam a totalidade do self. Cada versão de nós mesmos que sustentamos é uma camada a ser questionada, observada e, eventualmente, transformada. Ao percebermos como a psique cria essas histórias, ganhamos a capacidade de reescrever o enredo da própria vida, integrando aspectos negligenciados e abrindo espaço para autenticidade e coerência interna. O confronto com a sombra desafia conceitos de controle e perfeição. Jung enfatizava que a psique não se dobra a desejos rígidos do ego. Ela opera em fluxos complexos que frequentemente parecem contraditórios. Aceitar essa complexidade significa abandonar a ilusão de controle total e abraçar a incerteza como terreno fértil para crescimento. Cada resistência enfrentada e cada paradoxo compreendido tornam-se pontos de entrada para a sabedoria interna, revelando que a transformação não é linear, mas uma dança dinâmica entre consciência e inconsciente. A sombra também se manifesta nas emoções projetadas em eventos externos. Jung mostrava que aquilo que sentimos diante de situações muitas vezes reflete conflitos internos não reconhecidos. Raiva, tristeza, ansiedade ou frustração podem ser ecos de partes de nós mesmos que necessitam de atenção. Ao perceber essas projeções, a psique se oferece como um espelho, convidando-nos a reconhecer e integrar conteúdos reprimidos. Cada momento de observação consciente transforma experiências externas em oportunidades de autotranscendência. O trabalho com símbolos é um portal direto para a sombra. Jung destacava que imagens, mitos e arquétipos são linguagens universais que conectam o indivíduo ao inconsciente coletivo. Ao observar símbolos recorrentes em sonhos, arte ou mesmo na vida cotidiana, acessamos dimensões da psique que a lógica racional não alcança. Cada interpretação simbólica revela camadas de conflito, desejo e potencial não reconhecidos, transformando o cotidiano em uma narrativa de autodescoberta e expansão interior. A sombra influencia diretamente a relação com o tempo e o ritmo pessoal. Jung observava que processos inconscientes seguem cadências próprias, muitas vezes em desacordo com o ritmo imposto pelo ego ou pela sociedade. A percepção e o respeito a esses ciclos internos permitem que a integração aconteça de forma orgânica, reduzindo frustração e resistência. Cada fase de introspecção, cada pico emocional, cada insight surgido no momento certo se torna um elo entre a consciência diária e a profundidade psíquica, revelando padrões que guiam a evolução pessoal. A sombra atua como mediadora entre memória, emoção e comportamento futuro. Jung apontava que experiências reprimidas não desaparecem. Elas moldam decisões, reações automáticas e percepções da realidade. Ao trazer à luz conteúdos escondidos, a psique transforma impulsos automáticos em escolhas conscientes. Cada observação atenta fortalece a capacidade de agir alinhado com o self, permitindo que o passado seja reinterpretado, a emoção seja integrada e o comportamento futuro seja conduzido por compreensão profunda e não por automatismos inconscientes. A sombra também se expressa através da criatividade reprimida. Jung demonstrava que cada aspecto da psique não reconhecido carrega energia potencial que pode ser transformada em arte, inovação ou soluções originais. Ao liberar e integrar essas energias, o indivíduo não apenas resolve conflitos internos, mas também amplia sua capacidade de criar e interagir com o mundo de forma mais autêntica. A expressão criativa torna-se, assim, um veículo de autotransformação, traduzindo sombras internas em luz manifesta. O diálogo interno com a sombra requer coragem para enfrentar o desconhecido.
Jung enfatizava que partes reprimidas frequentemente aparecem como ameaças ou vilãs internas, despertando medo e resistência. No entanto, ao encarar essas manifestações com presença e curiosidade, descobrimos que são guias essenciais para o crescimento. Cada confronto com a sombra aumenta a resiliência, a autocompaixão e a capacidade de navegar desafios com consciência expandida, tornando a psique mais integrada e funcional. A sombra influencia profundamente padrões de relacionamento. Jung observava que aquilo que projetamos em outros reflete aspectos não integrados de nós mesmos. Conflitos repetitivos, atração intensa ou rejeição automática podem ser indicativos de conteúdos internos não reconhecidos. Ao trabalhar com essas projeções, desenvolvemos empatia e discernimento, transformando interações humanas em laboratórios de autoconhecimento e oportunidades de transformação psíquica, onde cada relacionamento se torna um espelho do self. O inconsciente coletivo manifesta-se na sombra como arquétipos que moldam experiências universais. Jung explicava que figuras recorrentes na psique humana, como o herói, o sábio ou o trickster, emergem quando a sombra precisa ser confrontada. Reconhecer esses arquétipos dentro de si proporciona clareza sobre conflitos internos e potenciais inexplorados. Cada arquétipo integrado fortalece a conexão com a totalidade psíquica, oferecendo não apenas insight, mas também orientação simbólica para a evolução interior. A sombra também atua como catalisador de autenticidade. Jung destacava que só ao confrontar aspectos reprimidos somos capazes de viver de forma íntegra e coerente. A negação de partes internas cria fratura entre comportamento e identidade, entre desejo e ação. Ao integrar conteúdos ocultos, a psique reconstrói-se, permitindo escolhas alinhadas com valores profundos, criando uma vida mais consistente e satisfatória. A autenticidade surge assim como consequência natural da coragem de enfrentar a sombra. O trabalho com a sombra revela que a psique opera por contraste. Jung ensinava que cada experiência de escuridão, dor ou limitação interna realça a capacidade de perceber luz, força e potencial. Sem o confronto com conteúdos reprimidos, a consciência permanece superficial, limitada à aparência do cotidiano. Ao abraçar a sombra, desenvolvemos a capacidade de navegar entre extremos, equilibrando medo e coragem, dor e criatividade, ignorância e insight, criando uma existência mais rica e vibrante. A sombra se manifesta também na resistência a mudanças. Jung observava que conteúdos reprimidos se defendem, mantendo padrões conhecidos mesmo que disfuncionais. Essa resistência, quando percebida, não deve ser combatida, mas compreendida. Cada impulso de fuga ou negação carrega informações sobre medos, crenças e necessidades não atendidas. Ao escutar essas manifestações, o indivíduo aprende a conduzir a transformação interna com cuidado, paciência e presença, respeitando os ritmos naturais da psique. O encontro com a sombra transforma a percepção de limitações pessoais. Jung indicava que muitos bloqueios percebidos são reflexos de conteúdos inconscientes que precisam ser integrados. Ao confrontar e compreender essas partes internas, adquirimos clareza sobre nossas capacidades e limites reais, diferenciando entre barreiras externas e internas. Essa percepção fortalece a autoconfiança, permitindo escolhas mais conscientes e expansão do potencial criativo e emocional. A sombra atua como mediadora entre instinto e consciência. Jung ensinava que impulsos naturais muitas vezes são reprimidos pelo ego, criando conflitos internos e ansiedade. Reconhecer e integrar esses impulsos permite canalizar energia vital para ações conscientes, criatividade e crescimento espiritual. Cada impulso integrado fortalece a conexão com o self, equilibrando necessidades básicas, desejos e responsabilidades, promovendo alinhamento entre corpo, mente e espírito.
A sombra revela camadas de identidade que permanecem invisíveis à percepção cotidiana. Jung mostrava que muitos aspectos de nós mesmos são rejeitados ou ignorados, criando fragmentação interna. Ao explorar essas camadas, entendemos motivações, medos e talentos ocultos, promovendo integração. Cada fragmento reconhecido amplia a consciência, fortalece o senso de totalidade e permite que a vida seja vivida com maior coerência e autenticidade. O diálogo com a sombra intensifica a sensibilidade à própria intuição. Jung destacava que, ao integrar conteúdos reprimidos, a psique desenvolve maior capacidade de perceber sinais sutis, padrões e oportunidades que antes passavam despercebidos. Essa intuição não é fantasia, mas expressão de uma percepção ampliada da realidade interna e externa, permitindo decisões mais alinhadas e experiências mais conscientes. A sombra influencia diretamente a percepção de sucesso e realização. Jung observava que bloqueios internos frequentemente distorcem metas, expectativas e sentimentos de satisfação. Ao reconhecer e integrar esses conteúdos, a psique redefine critérios de realização, promovendo uma experiência de vida mais equilibrada, satisfatória e conectada com valores autênticos. Cada passo de integração transforma não apenas o interior, mas a maneira de interagir com o mundo. O processo de individuação revela a interdependência entre sombra e criatividade. Jung ensinava que aspectos reprimidos contêm energia vital, que, quando integrada, se transforma em inovação, expressão artística e soluções originais. Cada expressão criativa torna-se manifestação tangível do crescimento interno, traduzindo conflitos e talentos ocultos em ações conscientes, conectadas com o fluxo vital do self. A sombra ativa processos de cura que transcendem o psicológico. Jung mostrava que integração não é apenas mental, mas também emocional, espiritual e corporal. Ao trabalhar com conteúdos reprimidos, desbloqueamos energias, liberamos tensões e criamos harmonia entre diferentes dimensões da experiência humana. Essa integração amplia percepção, resiliência e capacidade de viver de forma mais autêntica e alinhada com o fluxo vital da existência. A sombra influencia o ritmo de atenção e presença. Jung indicava que conteúdos reprimidos frequentemente criam distrações, compulsões e automatismos. Ao integrá-los, desenvolvemos maior capacidade de foco, observação consciente e presença no momento, permitindo que cada experiência seja vivida de forma plena e significativa. A psique torna-se mais coesa e a vida cotidiana se transforma em terreno fértil para a autotransformação. A sombra fortalece a conexão com a própria narrativa de vida. Jung enfatizava que, ao integrar conteúdos reprimidos, passamos a compreender melhor como eventos passados moldaram padrões atuais. Cada insight permite ressignificar experiências, transformando feridas em aprendizado e criando coerência entre passado, presente e potencial futuro. A psique reorganiza-se, promovendo maior harmonia interna e clareza existencial. A sombra revela que cada desafio interno é oportunidade de expansão. Jung destacava que dificuldades emocionais, padrões repetitivos e medos inconscientes não existem para punição, mas para aprendizado e integração. Ao reconhecer essa função, cada obstáculo se transforma em portal de autoconhecimento, criatividade e fortalecimento da consciência, permitindo navegar a vida com maior profundidade e autenticidade. Hoje, você percorreu corredores invisíveis da psique, atravessou sombras densas e percebeu ecos de sua própria alma que antes estavam silenciados. O que parecia obscuro agora pulsa dentro de você com ritmo próprio, revelando fragmentos que aguardavam sua coragem para emergir. Sentiu a sombra respirar. Notou o inconsciente sussurrar segredos esquecidos e algo profundo começou a despertar.
Uma energia que não se explica, apenas se sente. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente, aguardando ser reconhecida em sua própria consciência desperta. Se essa travessia tocou sua essência mais íntima, declare em comentário: eu abraço minha sombra e escuto a sabedoria silenciosa do meu inconsciente. Escreva isso como se fosse um selo simbólico, como se ao colocar palavras no mundo, você estivesse assumindo compromisso com sua própria jornada interior, ativando o fluxo profundo de individuação e alinhando-se à sua própria totalidade psíquica. Se algo aqui ressoou em seu núcleo, inscreva-se e permita que este campo de consciência se torne parte do seu cotidiano. Não como distração, mas como um portal arquetípico, um espaço onde ideias, símbolos e introspecção se entrelaçam. Aqui, cada vídeo é um convite para caminhar em direção a camadas mais sutis da alma, desvendando padrões invisíveis e participando da travessia profunda que poucos ousam enfrentar. Que o fluxo da psique conduza você por espirais internas, onde cada sombra encontra luz e cada silêncio revela significados ocultos. Que a consciência desperta se torne ponte entre seu mundo interior e os mistérios que habitam dentro de cada gesto, cada emoção, cada pensamento que parecia perdido ou irrelevante. Agora, para você que permaneceu até aqui, tenho um presente secreto, uma técnica junguiana de reconexão simbólica chamada Espelho da Alma Oculta. Reserve 15 minutos em um ambiente silencioso, à luz suave. Pegue um caderno e uma caneta. Sente-se diante de um espelho. Não apenas para ver seu reflexo físico, mas para enxergar aquilo que pulsa por trás do visível. Feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que uma imagem surgida do inconsciente venha até você. Uma representação simbólica de sua sombra que deseja ser reconhecida. Abra os olhos e desenhe ou escreva aquilo que essa figura revela, sem julgamento, com total liberdade de expressão. Depois, formule uma pergunta direta à sua sombra, algo que deseja compreender, integrar ou transformar. Guarde esse caderno. Amanhã, reveja o que surgiu e reflita sobre as respostas, observando como o inconsciente fala em símbolos, metáforas e gestos silenciosos que apenas sua alma pode decodificar. Essa prática não é apenas um exercício, é um portal que conecta presença, imaginação e consciência profunda, ativando dentro de você camadas que permaneciam adormecidas, tornando tangível o que antes era apenas sensação ou intuição. É o início de um diálogo contínuo com o self, um rito que expande a percepção, desperta coragem e transforma a relação com sua própria sombra em um aliado vivo e criativo.